Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na 10ª semana do tempo comum e hoje nós temos o Evangelho de São Mateus no capítulo 5, dos versículos de 1 a 12, que tratam das bem-aventuranças, e eu gostaria então de partilhar com vocês este momento falando sobre elas. O Evangelho de hoje, ele nos mostra Jesus ensinando os seus discípulos. Ele senta como um bom maestro, como um bom professor, como um mestre, e aí começa a dar orientações para os discípulos, dizendo quem são os bem-aventurados. Diz que são bem-aventurados os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, aqueles que são perseguidos por causa da justiça e que também são injuriados, perseguidos, sofrem mentiras de todo tipo e todo mal por causa de Jesus. E depois, nas bem-aventuranças, ele diz: alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Meus irmãos e irmãs, as bem-aventuranças, elas são um escândalo doloroso para nós. Porque nós achamos este ensinamento de Jesus um dos mais lindos. Mas, às vezes, nós temos a impressão de que este ensinamento de Jesus se torna irreal, impossível para nós. Porque ele contraria a mentalidade que nós temos guardada em nós, que às vezes é uma mentalidade mundana. E a mentalidade mundana, ela é a mentalidade do capitalismo, que é um contraste com a pobreza. Na própria teologia que nós às vezes pregamos, que não é nada católica, a teologia da prosperidade, onde eu trabalho para Deus, esperando um retorno de Deus, isto é falta de pobreza, é falta de estar nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus, e, portanto, é contrário à nossa inclinação pecaminosa. Então, é difícil olhar para este ensinamento de Jesus e simplesmente achá-lo lindo, mas quando nós nos deparamos com as nossas dificuldades, nós percebemos então que é um escândalo. Todas as vezes que nós não somos pobres de espírito, quando nós não nos deixamos consolar, quando nós não somos bem-aventurados por ser mansos, por causa da justiça, e etc, etc. É um escândalo para nós saber que nós devemos cumprir tudo aquilo que Jesus ensinou e às vezes nós nos comportamos iguaizinhos ao mundo. Na verdade, estas bem-aventuranças, elas são resumidas em uma única bem-aventurança. E esta é ser pobre. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O pobre, meus irmãos e irmãs, ele sofre penúria. Ele sente a sua impotência, ele se angustia. O pobre se sente incapaz, se sente pequeno. O pobre não possui bens. O pobre, às vezes, não tem saúde, ele é humilhado, ele é frágil. E então, o pobre é bem-aventurado por quê? Porque ele vai mostrar para nós o que é que nós somos e o que é que a vida é. Diante de Deus, daquele que é todo-poderoso, nós somos impotentes, nós somos incapazes, nós sentimos altas angústias, nós percebemos que os bens não nos salvam nos momentos de grande dor, como nós estamos vivendo agora, nesse tempo de pandemia, por exemplo. Nós somos humilhados na nossa natureza, nós somos humilhados por causa do nosso pecado. E, portanto, o pobre, ele vai descobrindo o que é que de fato nós somos, o que é que a humanidade de verdade vive.
E o pobre, então, se reconhecendo assim, humilhado, sem ninguém para socorrê-lo, ele tem uma abertura de coração para ouvir a Deus. Ele compreende que o seu auxílio vem do Senhor, o seu socorro vem do céu. Essas bem-aventuranças devem nos ensinar, então, a viver a nossa entrega total e absoluta a Deus, aquele que pode operar tudo em nós e por nós. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos e irmãs, as bem-aventuranças, resumidas nesta bem-aventurança da pobreza, serão vividas por nós de maneira que nós aceitemos a vontade de Deus em nossa vida com mansidão. E, portanto, neste dia, vamos pedir a Deus, mais uma vez, que envie o seu Espírito Santo sobre nós. E nos faça perceber que Ele pode nos dar tudo aquilo que nós não possuímos nesta terra. Que Ele pode nos dar o reino dos céus, fazendo com que a gente considere um plano secundário aquelas coisas que se apresentam como essenciais para nós e na verdade não são. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.